Bem-vindos às Conversas Abertas. Falamos neste tempo de regresso às aulas do futuro da aprendizagem à distância, a educação em rede. Um ensino que não substitui o contacto humano, mas que o transforma. A aprendizagem à distância está a transformar vidas. Num mundo onde aprender nunca foi tão necessário, o ensino em rede pode criar pontes. Através do Plano de Recuperação e Resiliência, foram criadas formações à medida das necessidades de quem quer aprender e também das entidades empregadoras. Francisco é arquiteto, trabalha remotamente a partir de casa. Aprendeu a desenhar espaços, mas foi a educação que lhe despertou o desejo de construir novos projetos. Foi entre plantas e maquetes digitais que nasceu uma nova vocação. A vontade de investigar, de partilhar, de ensinar. Através da formação, encontrou a flexibilidade que precisava e a estrutura que procurava. Hoje, redesenha o seu percurso com o mesmo rigor de quem traça linhas num projeto. Eu trabalho como arquiteto freelancer para não ter um emprego part-time que me roube demasiada atenção aos meus estudos e, de facto, aquilo que eu observei é que queria aprender umas coisas novas. Sempre tive este bichinho da docência. Acho que o meu caminho profissional no futuro passa por aí. Ando a ver se consigo encontrar trabalho como tutor, que era uma posição que eu nem sabia que existia, porque durante o processo da microcredencial a equipa de tutoria estava muito envolvida na nossa aprendizagem, nos diálogos que foram estabelecidos, e acho que poderia ser uma boa entrada no campo da educação e que, portanto, é isso que eu quero fazer. Nem todas as linhas e caminhos são lineares. Começou por projetar espaços, agora projeta ideias com o objetivo de abraçar a carreira académica. Estuda entre projetos, reuniões e aulas. Sabe que um dia quer estar do outro lado. Um futuro professor que acredita que ensinar é também uma forma de criar. Podendo eu escolher, diria ambos os casos, porque acho que ambas as perspectivas têm o seu mérito. Presencial, vamos ser sinceros, é sempre presencial. E há sempre uma, uma imediacia, não sei muito bem como é que é de explicar isto, mas há sempre qualquer coisa que se transpõe melhor quando estamos a falar cara a cara com as pessoas. No entanto, o digital é muito bom porque permite uma coisa complementar, assíncrona, que cada pessoa vá desenvolvendo ao seu próprio ritmo, com uma componente também um bocadinho maior de autodidatismo, que também é importante hoje, cada vez mais as pessoas se dinamizarem na sua aprendizagem, ganharem novas competências. E, portanto, como docente, acho que é importante conciliar estes dois meios, se for possível, claro. A educação deixou de estar presa a quatro paredes. É uma nova geração de alunos e professores, ligados por redes digitais, plataformas e objetivos comuns. Quando se passa uma atividade para o campo do digital, acho que é importante as pessoas terem noção disto. Que não é simplesmente uma transposição daquilo que se faz presencialmente e de repente vamos fazer isto, mas através do ecrã. Não. Tem que haver uma adaptação das metodologias, tem que haver uma adaptação nas próprias estratégias, a maneira como os conteúdos são introduzidos, como é que os assuntos são discutidos, como é que os trabalhos são desenvolvidos. Muitas vezes não é um trabalho feito em isolamento e que depois periodicamente é exposto. Não, há uma equipa coletiva a trabalhar num projeto, às vezes ao mesmo tempo, e, portanto, toda uma série de conceitos que esta aprendizagem que eu fiz podem ser e devem ser introduzidos nestas práticas profissionais contemporâneas. Alain é tutor na Universidade Aberta. É o elo entre a instituição e o estudante. Assume um papel silencioso num sistema de ensino que rompe com os limites físicos da sala de aula. Permite chegar a mais estudantes, não estamos presos numa sala, conseguimos falar a qualquer hora do dia, da noite. Se um estudante tem uma dúvida, não está limitado ao tempo da aula, pode-me mandar mensagem às 3 da manhã e eu, se estiver acordado, respondo. Conseguir chegar aos estudantes, conseguir manter o interesse dos estudantes, porque estes estudantes são diferentes dos estudantes do ensino presencial. São estudantes que trabalham, que têm uma vida pessoal muito, a maior parte, uma vida pessoal muito carregada. Este ensino já dá-lhes alguma flexibilidade, mas também muitos perdem-se pelo caminho, porque não têm a disciplina necessária para manter o ritmo. Nós estamos ali para auxiliar.
há a possibilidade de colocarmos vídeos, colocarmos mais material, mas não garantimos que o estudante mantenha o ritmo adequado para as cadeiras. Por isso é importante que eles achem microcredenciais para compreender melhor os meandros, os cantinhos do Moodle. Alain conhece bem os conteúdos dos cursos. Com formação na área da educação à distância e digital, aprendeu a dominar as ferramentas tecnológicas e as competências para mediar a aprendizagem. Uma proximidade que pode existir mesmo a quilómetros de distância. Querer ser melhor tutor é conseguir chegar aos estudantes, conseguir mantê-los interessados, ajudá-los a atingir este objetivo, a terminar a licenciatura, a terminar os estudos. Pronto, basicamente é isso. No silêncio dos ecrãs, os tutores tornam-se numa voz, num guia ou numa bússola para quem ensina e para quem aprende. Estão habituados a estar do outro lado, a ensinar, a orientar, a avaliar, mas voltaram à condição de alunos. 2 professores, um formador e um militar de diferentes níveis e realidades educativas que decidiram apostar numa formação sobre a educação à distância e digital. Vamos conhecê-los, ouvir os seus percursos e perceber como a formação está a transformar não só as suas práticas, como a visão sobre o futuro da educação. César Sá é fisioterapeuta e formador. Sou presidente de um grupo internacional de fisioterapia aquática e que me permite realmente estar, o online permite-me estar do outro lado do mundo num flash. Sérgio Teixeira é militar da GNR. Neste momento executo funções no Departamento de Segurança do Parlamento Europeu. Estou de licença ilimitada, mas sou militar da GNR. Patrícia Pires é enfermeira há mais de 20 anos. Neste momento, estou na Escola Superior de Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro como docente ou professora adjunta a tempo integral, de maneira que não estou no exercício prático da profissão de enfermagem. Francisco Menezes é professor de História. Eu neste momento estou a lecionar História e eu parto da premissa que aprender é aquilo que mais fazemos ao longo da nossa vida. Aprender, desaprender, não é fácil, e voltar a aprender, o que é mais difícil. Eu faço parte de uma geração que corresponde àquilo que designamos de imigrantes digitais. Francisco, quando se apresenta como imigrante digital, está a referir-se a uma limitação geracional ou a um desafio da literacia digital? E como é que tem vivido este processo de adaptação às novas tecnologias digitais no contexto educativo? É um processo confortável ou forçado? Vivemos num mundo em que os nossos jovens, os nossos estudantes têm, vou usar uma terminologia quase da biologia, têm um habitat que é muito diferente do nosso e é necessário esta adaptação a este novo habitat, não só para nos mantermos atualizados, como também para não sermos excluídos deste novo contexto. Patrícia, ao inscrever-se na microcredencial no âmbito do projeto Impulso 2025, sentiu que se está a reinventar como professora ou apenas a sobreviver às mudanças que lhe são impostas? Quando surgiu esta oportunidade da Pró-Reitoria para a Inovação Pedagógica de fazer estas microcredenciais na Universidade Aberta, inscrevi-me, até porque eu nas práticas, nas aulas, tento sempre também implementar novas práticas pedagógicas. Por exemplo, eu numa disciplina que Fundamentos de Sistemas do Corpo Humano, criei um jogo de tabuleiro porque os conceitos na área da enfermagem e da medicina são muito complexos e são difíceis de reter, não é? Porque eles têm que aprender aquele conceito, tem aquele significado, e então consegui que eles memorizassem maior número de conceitos através de um jogo de tabuleiro com cartas, do que estar numa aula meramente expositiva a dar a definição dos conceitos semiológicos do aparelho musculoesquelético, do sistema nervoso. Tinha essa necessidade. César, quando se inscreveu nesta formação curta, sentia que havia um fosso entre as competências digitais dos seus formandos e a sua? Sentia que me faltavam ferramentas porque sempre trabalhei muito presencial, portanto a formação sempre que dei ao longo destes anos
enquanto fisioterapeuta formador, era mais presencial, e comecei a perceber que intuitivamente conseguia fazer algumas coisas, mas faltavam-me aqui ferramentas para estruturar depois esta formação online que eu fui dando ao longo do tempo. E foi por isso que me aventurei realmente aqui nesta microcredencial. Sérgio, os militares da GNR deixaram de ter apenas uma preparação técnica operacional. De que maneira é que se garante que os militares continuam a aprender? Temos sempre aquela componente de ministrar formação, por exemplo, já aconteceu no passado, e é sempre necessário termos conhecimentos, quer seja básicos, intermédios, dessa área. A transformação digital também chegou às forças de segurança. A inteligência artificial, o uso de drones ou mesmo até a vigilância digital já fazem parte dos conteúdos formativos. Sim, sim. A inteligência artificial é o futuro. Quer queiramos, quer não, para o bem e para o mal, acaba por ser o futuro. Temos que estar constantemente atualizados o mais possível para evitar, digamos, danos maiores. E também para adaptar, no bom sentido, neste caso a formações, e digamos que hoje em dia uma panóplia de ferramentas, nomeadamente na minha área e na área que eu exercia anteriormente, utiliza a inteligência artificial em diversos contextos. Temos que nos adaptar porque está sempre em constante evolução, como eu já referi, e cada vez mais do outro lado, do lado do mal, há mais ferramentas também. Então, a nível de ferramentas digitais, neste caso, tem que haver, por exemplo, a nível de Open Source Intelligence, inteligência artificial, um grande conhecimento para tentar combater aquilo que eu digo que é as forças do mal. Não falando das forças do mal, Francisco, gostava de lhe perguntar se a formação o ajudou a perceber melhor como usar a inteligência artificial em contexto educativo. No meu contexto de sala, passei a usar mais as plataformas de aprendizagem colaborativa, a utilizar outros softwares e estou a tirar o máximo proveito de softwares que utilizam inteligência artificial e faço o quê? Uso estas ferramentas para, por exemplo, criar conteúdos e coloco os meus alunos a tentarem descobrir onde é que há um erro, onde é que a informação que está a ser apresentada não está correta. E eles despistam essa informação com base naquilo que aprenderam, em comparação com aquilo que foi dado em sala, com base no estudo que fizeram. E para muitos alunos é uma forma diferente. Não sabe ao certo quem é que disse que nós temos alunos do século XXI com professores do século XX e ainda utilizando tecnologia do século XIX. Este é um grande dilema. Qual é a visão que se tem da escola e da aprendizagem nos dias de hoje? Eu acho que por este caminho de proibir, daqui a dias vamos ter alunos em sala a fazer exercícios, fazer, por exemplo, uma prova de exame usando lápis de pau, porque tudo o resto se vai tornar proibido. Eu acho que a escola tem que se adaptar, portanto, ao nosso mundo, à nossa realidade, que é muito diferente. Hoje, o conhecimento, o saber é uma coisa muito perecível, é uma coisa muito fluida. Aquilo que é hoje, amanhã já não é. É tudo muito descartável. Eu sei que isto causa instabilidade, medo, receio, é um facto. Será hoje não é importante, se calhar, usar a memória como no passado, mas saber como ir buscar essa informação e trabalhá-la e ter uma postura crítica perante a mesma, sabendo digeri-la, sabendo utilizá-la da melhor forma. César Sá, qual foi o principal conceito ou ideia que levou consigo desta formação? Principalmente eu acho que foi organizar as minhas ideias de uma forma apelativa para o online, porque realmente são realidades diferentes, o online e o presencial, e no online nós temos que realmente conseguir agarrar as pessoas que estão do outro lado, de uma forma que no presencial, porque temos toda a nossa função corporal, a forma como nos mexemos, a forma como interagimos
presencialmente com o nosso corpo, com os outros, enquanto que no online as pessoas estão-nos a ver num quadradinho, não é? O que limita aqui essa expressão corporal. E então temos que realmente utilizar determinadas estratégias para captar a atenção ao longo do tempo da formação, e esta microcredencial realmente ajudou imenso para me dar ferramentas para conseguir manter aqui o nível de atenção dos formandos, tendo em conta esta vertente de educação à distância. Que estratégias, recursos ou ferramentas é que passou a integrar nas suas formações? Ferramentas como, por exemplo, ferramentas interativas, como o Kahoot, entre outras, em que há realmente uma interação quase imediata em que as pessoas podem responder a determinadas perguntas que nós fazemos, conseguimos logo ver os resultados, conseguimos ver respostas que podem até nos fazer refletir. Podemos criar também salas virtuais e dividir os formandos em pequenos grupos, que também permite aqui uma interação até mais próxima entre eles, porque muitas vezes o estarmos online dificulta aqui a ligação entre formandos, e esta partilha de experiências é sempre enriquecedora para as formações. Patrícia, a formação mudou a forma como lida com os seus alunos? Em quê? Devia ser obrigatório para todos os docentes do ensino, independentemente de ser de secundário ou do ensino superior, a fazer, porque nos ajuda a repensar e a organizar tudo aquilo que é realmente o plano da unidade curricular, com critérios rigorosos, mas, por exemplo, na avaliação, em que, imagina, coloco que esta unidade curricular tem um teste escrito com uma ponderação de 70% e uma avaliação prática com uma ponderação de 30%, eu agora vou ser muito mais rigorosa com os critérios que vou definir para o momento da avaliação teórica e para o momento da avaliação prática. Acho que vou melhorar toda a planificação e organização da unidade curricular, com todos aqueles conteúdos, desde os objetivos, desde os conteúdos, desde as metodologias que vão ser implementadas, a avaliação, e acho que, e mesmo também comunicar, ou seja, quando o estudante for analisar e que vou discutir na primeira aula a ficha da unidade curricular, incluindo os momentos de avaliação, eu penso que também vamos melhorar a comunicação entre o docente e entre os estudantes, que eles vão perceber claramente, ou seja, vai estar muito mais detalhada do que aquilo que eu fazia anteriormente. Sérgio, de que forma é que o conhecimento tem moldado o seu percurso pessoal, profissional, e em que medida é que esta aprendizagem contínua tem contribuído para a sua autonomia e confiança? Nos dias de hoje é fundamental, porque quem perde o comboio não tem hipótese de evoluir, é o meu ponto de vista. Pessoalmente, tento sempre efetuar formações de vários tipos, como já referi, de diferentes áreas, porque eu tenho um lema: é melhor saber 50% de algo do que 100% de coisa nenhuma. Então, nesse sentido, eu tento sempre, mensalmente, quando me é possível, fazer uma formação, seja gratuita, seja paga, seja ao abrigo de projetos como este, porque é fundamental. Mas já são conteúdos certificados, com grande qualidade, e lá está, neste contexto universitário muito importante, e tento sempre, possível, sempre que me é disponibilizado, e eu faço. Agradeço aos quadros pela vossa participação, que nos lembrou e mostrou a importância de como muitos de vocês investem em si para investir nos outros. A ligação em rede liga histórias, saberes e gerações, e são exemplos como estes que ouvimos que nos recordam que aprender é vencer barreiras de tempo, espaço e muitas vezes de cansaço. Connosco para falar sobre a importância da formação ao longo da vida está o Presidente da Direção da Associação Empresarial de Comunicações de Portugal, Luís Peixoto. Sr. Engenheiro, muito obrigada por estar connosco. Eu começo-lhe por perguntar qual a importância da formação para a associação, que neste momento já fez mais de 30 anos. Sim, temos mais de 30 anos e representamos as empresas do setor das telecomunicações, as pequenas e médias empresas. E realmente um dos pilares em que está assente a nossa função ao longo destes 30 anos é a formação.
não é só a formação contínua, mas também a formação habilitante, porque Mas a habilitante é aquela que é obrigatória. é obrigatória para determinadas pessoas, determinadas entidades, prestarem determinados serviços. Sabe que há regulamentos no setor das telecomunicações. Felizmente, Portugal foi pioneiro naquele que é o regulamento que orienta as telecomunicações dentro dos edifícios, que é o ITED. Fomos pioneiros na Europa. Aliás, esse próprio manual serviu de orientação a outros países europeus, inclusive também países aos PALOP. E então, esses regulamentos exigem uma formação habilitante, portanto, aqueles que querem prestar funções de projeto e de instalação. Pode ser só projeto, pode ser só instalação, podem ser as duas. E, portanto, nesse sentido, essa formação tem que ser habilitante. Desde logo, não é suficiente para, por exemplo, A formação superior não é suficiente portanto, para determinadas Não, porque realmente áreas. temos questões práticas que só nesse tipo de formação, e depois essa formação é orientada de acordo com o manual. E, portanto, nós temos esse foco da formação habilitante, que tem que ter a regularidade neste momento de 5 anos, mas depois não é só a formação, ou seja, não são só as aulas dadas em sala, as aulas práticas que temos também que dar associadas, porque este tipo de formação tem uma componente prática muito forte. Portanto, se são formações habilitantes, por exemplo, de 150 horas, há 30 ou 40 horas que têm que ser dadas na prática. E como é que são dadas essas formações na prática? Na prática são, desde logo, nós temos 3 salas que também são homologadas pelo regulador. Portanto, esta formação não é qualquer entidade que pode dar este tipo de formação. Elas têm que estar habilitadas junto do regulador, a ANACOM, que visitou os nossos locais de formação. Nós temos 3 locais, Ponta Delgada, Coimbra e Silves, portanto, devidamente equipados. Equipados com o quê? Com aquilo que são os equipamentos e as soluções que serão aplicadas na prática, na sua casa, no seu prédio, porque aqui há a vertente também das infraestruturas de telecomunicação, das urbanizações. Portanto, é preciso, nós temos que estar no local para conhecer nós e temos que para ganhar ter, essas digamos, um espelho daquilo que pode ser a prática Certo. que eles vão encontrar. E quanto melhor for esse espelho, quanto mais próximo for da realidade, melhor. E aí também se iniciam as entidades formadoras. Ou seja, algumas que se aplicam mais para que isso aconteça, outras que se aplicam menos. No nosso caso, nós temos sempre como objetivo não só estar bem equipados com equipamento de medida, porque este tipo de formações exigem um certo investimento das entidades formadoras. E estava eu a dizer, se na realidade sentimos que surge aqui algum tipo de negócio que possa estar à volta daquilo que é o nuclear, o que é que nós fazemos? Começámos por fazer um webinar, por exemplo, chamámos 2 ou 3 ou 4 parceiros que entendam do assunto, energias renováveis, um webinar, portanto há as inscrições do webinar, a gente percebe se há ali alguma adesão ou não, inclusive podemos criar dentro da própria associação a secção relacionada com a domótica ou com as energias renováveis, portanto fica ali alguém já responsável para aquela secção para a dinamizar junto dos nossos... Claro, dos outros associados que possam estar mais focados para ali. Essa é a nossa função. Certo, mas além destes webinars, há outras formações que o Sr. Engenheiro, Sim, que nós creio que nesta altura até estamos a ver e que eu gostava que lhe explicasse. Sim, como eu lhe disse, e faz todo sentido nas telecomunicações, que não se aplique só a teoria ou que saiba só a teoria. A prática é fundamental. E a prática, os casos de estudo, é com eles que a gente aprende com facilidade, a mexer no terreno. E realmente houve um momento em que resolvemos promover uma série de vídeos demonstrativos e que pudessem explicar as formas como, por exemplo, medir um determinado parâmetro com um determinado tipo de instalação. Instalar um determinado cabo dentro de uma conduta, é preciso abrir a caixa e que orientação que o cabo tem que levar, porque vai partilhar aquela infraestrutura com outros cabos, e tudo isso num ambiente muito prático. Para além das nossas academias, portanto, dos espaços que temos... Com parcerias com outras Temos parcerias, inclusive, inclusive com fortes instaladores de telecomunicações que atuam em Portugal e a quem nós perguntávamos, vocês têm algum sítio, têm algo relacionado, sei lá, com uma caixa de visita onde eu possa levar os meus formandos a ver o cabo, a ver o tubo, como é que isolaram o tubo, ou como é que limpam as condutas, que dispositivos usam para limpar as condutas, que depois também vem nos próprios manuais. Portanto, tudo isso que seja o tacto e a prática é fundamental.
E na sequência disso surgiu a possibilidade de fazer os vídeos. Portanto, estou a falar dos vídeos formativos e depois também tivemos cerca de 52 vídeos relacionados com o 5G. Deixa-me perguntar-lhe, há pouco falava de Portugal como um país que esteve na ponta quase do iceberg. Hoje, como é que nós estamos? Nós somos um país muito interessante no que diz respeito ao desenvolvimento, ao I+D, ou seja, nós temos conhecimento, vamos aprofundando conhecimento e muitas vezes somos pioneiros. Depois o que é que falta? Para não nos mantermos... E depois o que é que falta? Realmente, provavelmente, desde logo não podemos esquecer que há equipamentos que não podem ser fabricados na Europa. Não é? Infelizmente, para mim, infelizmente. Porque eu tenho muito conhecimento do que está e do que foi fabricado no Oriente, ou é fabricado com aquelas orientações que nos pedimos, ou então, muitas vezes isso não acontece e temos outro tipo de equipamento que não é aquele que queremos. Mas realmente o que é que falta é depois o investimento, é também a aposta naquele conhecimento, que depois essas soluções, algumas saem lá para fora e são concebidas e aproveitadas lá fora, não é? Onde nós fomos pioneiros, aliás, a Via Verde foi uma das, e fomos pioneiros e a partir daí passou para muitos outros países. Mas nós fomos pioneiros este regulamento das infraestruturas de comunicações, fomos pioneiros na Europa. E não há dúvida nenhuma. E, aliás, há países neste momento que ainda não acompanham o nosso ritmo, fazem questão de não acompanhar o nosso ritmo. Isto para que tenham uma ideia, isso significa que hoje vai comprar uma casa e sabe que a sua casa está preparada até o ínfimo pormenor para receber as telecomunicações. Claro que há aqui depois um problema, com o qual nós também lutamos todos os dias. Nós habilitamos os nossos associados e eles têm que receber formação. Muitas vezes, quem depois vai instalar o serviço à sua casa não tem formação. Vem de um operador. E, portanto, aqui há ali uma lacuna. Há uma lacuna, um fosso. O próprio regulador reconhece também que, de vez em quando, também aplica umas coimas aos operadores para eles não estarem a usar as técnicas devidas. O que é certo, há aqui ainda... Há muita instalação que nem sequer é aproveitada, é aquilo que me está a dizer. Ou seja, está subaproveitada. Vai haver grandes mudanças. Sem fazer futurologia mesmo a fechar. Não, eu queria que as grandes mudanças acontecessem dentro daquilo que nós todos esperámos. Por exemplo, que o país estivesse todo coberto em 5G. Era suficiente. Já andámos a falar de 5G há muitos anos. Há muito tempo. E havendo essa cobertura integral, temos o país equilibrado. E o que é que falta? O que falta é por parte também dos reguladores. Porque dos operadores. O regulador faz esse forcing, porque realmente, por exemplo, e agora para terminar, o tema do roaming, não é? Porque que razão eu ia ter, sei lá, entre as remotos, numa cadade remota, 3 antenas, uma de cada operador, e não posso ter só de um que cobra aquilo, depois há um roaming. Aquele roaming que eu tenho quando vou para o exterior, que agora já país, não é pago sequer. Porque já não é pago, porque a razão é que não é Portugal. E desta forma eu cobriria de uma forma muito mais rápida o país estava muito mais equilibrado e realmente, se calhar, não estava em termos de população tão desequilibrado para o litoral, que é onde temos as comunicações, é onde temos os serviços. Claro. Se eu conseguir os serviços no interior, as pessoas ficam no interior. Não é? E sabemos que há academias, há universidades neste momento já no interior, Covilhã, Castelo Branco, Bragança. Portanto, era muito mais fácil. Claro. Sr. Gerro, muito obrigada. Obrigado. A formação ao longo da vida tornou-se numa condição essencial para a inovação e competitividade. Garantir que os profissionais acompanham a evolução tecnológica é uma responsabilidade partilhada cada vez mais entre as empresas, instituições formativas e decisores públicas. Nós hoje ficamos por aqui, regressamos dentro de 15 dias. Até lá, fique bem.